Tá, não tenho conta premium no Twitter, então tudo bem. Essa aqui vai cair. Vou fazer só nos dois. Só nos dois. Opa, boa noite. Deixa eu ver uma coisa aqui. Como é que estou? Deixa eu ver aqui. Ué, não tá rolando aqui? Não tá rolando um só. Esse aqui acho que é. Aqui é esse aqui. Beleza. Comentários. Boa noite. Estão me vendo aí? Tudo certo? Boa noite. Bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Opa, e aí, Ju, tudo bem? Ah, perfeito. Obrigado, Ju. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Tô aqui experimentando aqui. Apanhando seriamente aqui no StreamYard. StreamYard. Deixa eu chamar mais gente aqui. Tô sentindo sozinho aqui já. Vamos lá. Ô, Leda, tudo bem aí, Leda? Que bom, que ótimo, que ótimo. Boa noite, tudo bem com você? Bem-vinda, viu? Chama mais gente, por gentileza, que eu tô aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar mais gente aqui. Só um minutinho aqui. Apanhando seriamente desse negócio aqui. Eu tentei configurar numa outra conta que eu tenho, mas não tô vendo que eu não consigo no Facebook. Bom, mas vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Minha primeira vez aqui no StreamYard, né, comandando, né? É mais fácil ficar na cola dos outros, né? Do que comandar sozinho. Tô vendo que o negócio aqui é difícil, extremamente difícil o negócio aqui, não é fácil, não é brincadeira. Mas estamos aqui. Obrigado, Leda. Obrigado por estar aqui, viu, Leda? De verdade mesmo. Deixa eu ver aqui, mas tô vendo que tem mais gente querendo entrar. Que está aqui tocando. Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidamente. Só um instante. Mas bem-vinda, Leda. Obrigado, Ju. Que agora você tem testa os sinais, né, Ju? Perfeito. Mas vamos lá, gente. Olha, é o seguinte, hoje eu quero falar desse tema, um tema muito interessante, que é nós temos que ficar muito alertas com as cascas de banana deixadas pela grande imprensa. Por quê? Por que isso? Pelo seguinte, o que está acontecendo, né? O que acontece é que nós estamos vivenciando um momento muito difícil, né? Bem difícil hoje. Infelizmente, alguns canais estão tentando colocar a culpa no Xandão com relação à situação relacionada à não aprovação do Jorge Messias pelo Senado, né? Bom, em primeiro lugar, ninguém está defendendo que o Xandão é um santo, nem nada. A gente sabe que ele foi indicado pelo Temer, nós sabemos também que ele teve uma época que ele estava praticamente junto com, não apoio, mas junto com o governo Bolsonaro, junto com o governo Temer, né? E aí, quando a coisa apertou, quando viu que, como um garantista, obrigado, Lida, obrigado por passar no grupo, obrigado. Então, começou um garantista, então, aliás, ele é um garantista, né? Então, isso já mudou a conversa, mudou as coisas, mudou a forma de enxergar, e isso começou a apertar um pouco mais, começou a se tornar um cara mais incisivo e defensor da República, defensor da boa ordem, como está na nossa Constituição. Mas, no entanto, nós temos que ficar muito de olho em algumas coisas, né? Especialmente com essa sacanagem que a imprensa faz, com essa loucura, deixando muitas vezes as pessoas com ar de preocupação, de desequilíbrio, né?
E aí eu montei um slidezinho, gente, para vocês entenderem como é que funciona o negócio, né? Vou até compartilhar aqui, ó, para vocês entenderem como são como funciona a nossa imprensa, tá? Deixa eu pegar aqui. Compartilhar a tela. Só um minutinho aqui, eu vou achar aqui o negócio. Não. Esse aqui. Vocês conseguem ver aí ou não? Se conseguir, se conseguir, deixa eu dar uma olhadinha como é que eu faço. Dá para ver, né? Não? Não dá para ver, Josiane? Não dá? Deixa eu dar uma olhada. Eu vou compartilhar de novo aqui, tá? Só um minutinho. Tá, vou colocar agora. Dá para ver, né? Ó, estão vendo aqui, ó? O nome desse negócio chama-se Práticas de Influência Informacional na Mídia, tá? Dá para ver? Ah, só interferência, né? Mas não consigo mostrar, né? Então acho que vou ter que falar por aqui mesmo. Bom, eu montei um slidezinho depois, só que eu não vou conseguir compartilhar, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir, não. Eu tenho que falar por a imagem. Deixa eu tentar novamente. Agora foi, né? Deu certo? Agora sim, né? Deu certo, Josiane? Deu para ver? Ah, ótimo, perfeito, é aí mesmo. Então vamos lá, ó. Tá vendo aqui? Esse negócio chama-se práticas de influência informacional na mídia, né? Então nós temos que ficar atentos como diferenciar influência, enquadramento e informação ética, né? E aí tem um detalhe muito interessante aqui, que nem todo jornalismo manipula. E para isso nós precisamos aprender a identificar a estratégia de influência, né? Aí vamos para frente aqui, só um minutinho. Deixa eu descer mais. Ó, deixa eu achar aqui. Estou. Aí, tá vendo, ó? Nem todo jornalismo manipula. Aí tem uma listinha aqui. Primeiro, jornalismo ético, né? Aí tem a chamada apuração rigorosa, tem o contexto, né? Ou seja, o que é apuração rigorosa? A pessoa vai lá, tem uma pauta que foi lançada. Olha, preciso verificar um buraco na cidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá checar o que está acontecendo, né? E não só apenas o buraco, mas saber quantos acidentes acontecem com aquele buraco que está ali na rua. Eu preciso saber quantas quebras de suspensão, quantas quebras de veículos geram com aquele buraco que está na rua. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, isso é checagem de informação. Aconteceu tal fato, aconteceu um escândalo financeiro, beleza. Eu tenho que saber quantas pessoas foram atingidas por aquele escândalo financeiro, quantas pessoas foram prejudicadas, quantos aposentados sofreram problemas e vão ter problemas daqui para frente até para receber seus proventos, né? O seu dinheirinho ali na conta daquele determinado banco. Então, isso é checagem, certo? E é o que falta muitas vezes para o jornalismo. Muitas vezes, a pessoa recebe a informação e não verifica. É igual, por exemplo, na sua relação com vizinhança, né? Às vezes você vai lá, você sabe de uma situação do vizinho, então o que você faz? Você vai lá e vai checar. E muitas vezes você não checa, você vai acreditando e sai espalhando. Isso é um perigo, gente. Você tem que ficar muito esperto com isso, sabe? Mas e é muito importante a gente ficar muito de olho, né? E aí, tá vendo do outro lado aqui, ó, chamamos de estratégia de influência. Aí tá assim, ó, no lado vermelhinho aqui, certo? Tá assim, enquadramento tendencioso, repetição de narrativas, ou seja, o escândalo do Banco Master envolveu não sei quem, e o sujeito era pastor da igreja, tal, quer dizer, envolve questão
religiosa, que é a questão da fé, envolve questão moral também, que o sujeito se envolveu com não sei quem, com não sei quem. Então, vai vendo a construção como muitas vezes ela é muito perigosa, né? A gente tem que ficar muito atento com isso, né? E também a linguagem emocional, que também está dentro de tudo isso, né? Que envolve a fé, envolve a crença. Isso mesmo, Josiane, virou fofoca. E é muito perigoso quando vai para esse caminho, sabe, o Josiane? Eu vou continuar aqui, tá? Ó, tem um detalhe muito interessante aqui, ó, que chama-se enquadramento tendencioso, né? Aí ele traz o seguinte aqui: o como contar molda o como entender, né? Aí a forma de apresentar uma história pode alterar completamente a sua interpretação, né? A sua interpretação, e o mesmo fato pode ser visto positivo ou negativamente, dependendo do enquadramento, né? E aqui traz uma pergunta: o que é o enquadramento? É a forma como a notícia é apresentada, ou seja, eu vou falar do buraco, então eu vou falar, olha, um buraco surgiu na avenida tal, após o trânsito de muitos caminhões pesados, ônibus, né, e a ausência de manutenção, ou um problema estrutural da via, acabou abrindo esse buraco, nessa cratera no meio da avenida. Aí o que você vai fazer? Você vai consultar primeiro dados da prefeitura, porque de onde foi construída aquela avenida, se aquela avenida é uma avenida fundo de vale, ou seja, o que é fundo de vale? Se ela é próxima a algum córrego, né? Se a avenida foi construída por cima do córrego, como o caso daqui da Avenida Naya Mello, aqui em São Paulo, que ela foi construída em cima do córrego. Por que tem aqueles alagamentos monstros na Naya Mello? Porque, infelizmente, eles não respeitaram o curso natural do rio. Eles simplesmente comprimiram o rio, fizeram aquelas tubulações, passou por baixo da avenida e pôs a avenida por cima. Ou seja, se desrespeita todinho o curso natural do rio. Para ficar mais fácil exemplo, Marginal Tietê. Eles pegaram, fizeram toda aquela canalização do rio, né? Definiu toda, forçou o caminho da água, mas a água não caminha por ali. A água caminha para os afluentes, ou seja, tem afluentes do Tietê, e não só afluentes, mas braços do Tietê, melhor dizendo, que estão ali na região do Anhembi. Olha que loucura. Então, quer dizer, tudo isso é checagem, né? É checagem, está em documentos públicos, né? Está em artigos científicos ligados às questões ambientais, né? Então, é isso que o jornalista precisa fazer, é checar a informação, né? Por isso que é muito importante esse enquadramento, né? E tem que tomar muito cuidado também, gente, com a chamada simplificação excessiva, né? Simplificação excessiva, e também cabe a nós análise crítica. É preciso a gente analisar criticamente, né? O que está acontecendo, né? É muito importante a nossa análise. Perfeito? Eu vou seguir aqui, tá? Aí temos um detalhe interessante, que chama-se a repetição que vê a verdade, né? Que são os efeitos de familiaridade, quando a informação é repetida várias vezes. Por exemplo, olha o que aconteceu essa semana. Essa semana, veja que interessante. A mídia hegemônica deu que o Alexandre de Moraes tem envolvimento na reprovação do Jorge Messias. Aí chegou, eu estava assistindo o DCM, aí vem no sábado, o Normando Rodrigues falar dessa questão do envolvimento e também da possibilidade e todo o histórico do Alexandre de Moraes com relação ao seu passado, a sua indicação, a sua indicação controversa, né, com relação ao seu cargo atual, que é o ministro do STF, né? Vem o próprio 247 falando sobre isso, ou seja, repetição, certo? E é um perigo essa repetição, porque isso fica na nossa cabeça. Veja que perigo essas coisas, gente. Olha como é importante a gente tomar muito cuidado com isso, com a repetição, né? É muito importante a gente ficar muito atento. Isso mesmo, toda a mídia progressista fala a mesma coisa com as mesmas palavras. Verdade, Josiane. É isso que eu estou aqui
que eu estou aqui realmente enfatizando, que é um perigo isso, muito perigoso. Não só 247, DCM, Revista Fórum também fez a mesma coisa, inclusive fez um texto bem controverso, que na sexta-feira passada, eu e o professor Xisto, lá no Água da Geopolítica, nós criticamos esse texto com relação a isso, que é um perigo isso, é um perigo. Nós temos que ficar muito atentos com isso, gente. Vamos para frente. Aqui tem um negócio interessante, ó, seletividade e hierarquia na cobertura, né? Aí vamos lá. O que é seletividade? É a escolha de quais eventos cobrir, como priorizar os eventos e por quanto tempo divulgar. Isso define o que o público considera importante, criar uma agenda pública artificial. Aí tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, o que entra e sai define a agenda pública, né? A seção de notícias determina quais temas serão discutidos na sociedade. A omissão pode ser tão poderosa quanto a divulgação. Destaques, ordem e tempo de tela importam. A posição na página, o tempo de exibição e a frequência de atualização influenciam a percepção de importância. Ou seja, para ficar mais fácil para vocês, a reportagem que acontece, o texto, quando você vê um texto limpo, sem aquelas propagandas horrorosas, que tem alguns portais que a gente conhece, eles não deveriam estar ali. Eles deveriam ser um espaço confortável para que você leia com conforto. E é o que falta no nosso jornalismo. Existem muitos anúncios. Esses anúncios atrapalham a nossa visão e a leiturabilidade. É muito perigoso, né? Vamos continuar. Aí vem procurar sempre o que ficou de fora, identificar vozes ausentes, perspectivas ignoradas e contextos omitidos na cobertura jornalística. Ou seja, falou tanto que o Alexandre de Moraes influenciou na reprovação de Jorge Messias. Perfeito, Josiane, é isso mesmo. Eu também saio da página, eu não consigo ler. Às vezes faço uma força para ler porque eu sou pesquisador do tema, entendeu? Mas tem hora que eu me canso, tá? Eu me canso mesmo. Nós vamos continuar. Falou tanto do Alexandre de Moraes que influenciou o Jorge Messias. Espera aí. Como assim? No dia, eu vi uma notícia num outro portal que tinha um jantar em homenagem ao Sarrubo. E nesse jantar estava Flávio Dino, Cristiano Zanin, tinha outras personalidades do Senado, personalidades políticas, ou seja, como influenciou, sendo que tinha um jantar no dia anterior? Estranho, né, gente? Então, vamos começando a perceber os detalhes, como funcionam, né? Vamos para frente. Aí, outro detalhe aqui interessante que ele fala, ó, comparar coberturas, tá? Analisar como diferentes veículos e países tratam o mesmo evento para identificar viés de seleção, ou seja, aquela recomendação de alguns psicólogos de Instagram que dizem ter uma única fonte, caiu por terra. Não dá para ter uma única fonte. Porque se você quer desenvolver o seu senso crítico, é preciso analisar outras fontes, certo? Não dá para ser apenas de uma única fonte. Vamos para frente. Aí tem um detalhe muito interessante aqui, linguagem emocional e alarmismo, né? Aí tem um chamado alerta de manipulação emocional. A linguagem emocional e alarmista na mídia, ela é projetada para reduzir sua capacidade de análise crítica, substituindo o raciocínio lógico por reações instintivas de medo e urgência, ou seja, fica mais fácil o exemplo. A Daniela Lima, na CNN, quando tinha alguma situação que acontecia lá no Congresso Nacional, ela saía que nem uma louca, ela pedia um intervalo comercial e tomava um café e ficava com um bloquinho na mão. Isso é alerta, gente. Isso é um alerta muito grave, porque faz você ficar preso na tela e não sair. Aí, em vez de você receber uma informação,
O cara trabalha com medo e urgência, onde reduz a análise crítica, e você fica com aquilo bombando. Aí aconteceu isso. E aí, o que vai acontecer? O mundo vai acabar. E não é assim. É aí que a gente tem que baixar a adrenalina, a gente tem que parar. Peraí, aconteceu isso mesmo? Será? Aí o que você vai fazer? Você vai quebrar toda aquela recomendação de psicólogo. Não, tem uma única fonte confiável. Não, você vai lá e pesquisa, dá um Google, certo? É assim que funciona, tá? Dá um Google, pesquise, pega o negócio, pega o trechinho lá, ó, fulano tal, fez tal coisa. Dá um Google para ver quem quem está informando de forma adequada. Adjetivos fortes, superlativos, alerta, imagens, sons chocantes, ancora percepções, né? Ó, minha recomendação lá no fundão lá, respire, cheque, números e metodologia, viu, gente? É importante isso, é super importante. Vamos para frente. Aí, ó, olha que legal isso aqui, ó. Como reconhecer um jornalismo ético, né? Essa parte é muito legal de falar. Aí tem as características do jornalismo ético: apuração rigorosa, transparência, pluralidade e separação clara entre notícia e opinião. Esses são sinais de confiabilidade. Padrões claros: acurácia, correções públicas, transparência sobre fontes e métodos, pluralidade e contraditórios presentes, contexto, dados e links para originais, separação de notícia, opinião e publicidade. Aí tem a independência editorial, que são os conflitos declarados, transparência sobre possíveis conflitos de interesse. Ou seja, sabe aquele lance da Folha, durante o governo Jair Bolsonaro, que eles ficavam trabalhando com aquela ideia de autoafirmação, que eu defendo a democracia, mas no fundo não defende nada? A gente tem que ficar muito esperto com isso, entendeu? A gente tem que reconhecer o jornalismo ético quando você vê uma crítica consistente, fundamentada, quando tem consistência nas coisas que são faladas, entendeu? É isso que a gente precisa prezar por isso, sabe? Isso é importante. E é isso que a gente tem que prezar para essas coisas, para uma boa informação, coisas legais, como eu já vi como eu já vi em outros canais, por exemplo, certo? É isso que a gente tem que prezar, por uma boa informação. Vamos para frente. Aí, por último, aqui tem um checklist final, né? Que são 5 pontos críticos ao analisar qualquer informação. Aí tem enquadramento. Qual rótulo? Qual ângulo? Analisar como a história está sendo contada. Qual a perspectiva que está sendo privilegiada? A vez na apresentação, repetição. Se eu estou só ouvindo o eco. Ou seja, qual que é o eco aqui? Alexandre de Moraes atrapalhou a aprovação do Jorge Messias. Aí um fala isso, outro fala, outro fala, outro fala. Hoje mesmo foi um porre hoje. Hoje, DCM de manhã, por exemplo, a moça lá encheu a boca e falou sobre isso de manhã. Então a gente tem que ficar muito esperto com essas coisas, sabe? Muito atento com isso, entendeu? Ficar muito ligado. Repetição, se eu estou só ouvindo o eco, o que foi omitido, a linguagem, né? Se há emoção excessiva, as fontes se são confiáveis, diversas. Tem que ficar atento com essas coisas, gente. É muito importante a gente ficar muito alerta com relação a isso, né? E aqui eu quero mostrar um outro exemplo, que é muito interessante. Eu vou remover aqui. E eu quero falar disso aqui, ó. Que é um dado muito interessante que eu escrevi, né? Eu escrevi na semana passada, certo? Deixa eu achar aqui o que eu escrevi semana passada. Só um instantinho.
Aqui. Peraí. Beleza? Ó, eu vou compartilhar novamente. Vou compartilhar aqui. Aqui. Tá vendo aí? Dá para ver, Josiane? Perfeito. Bom, esse aqui eu escrevi na semana passada, certo? Escrevi eu sobre o chamado jornalismo de apostas, né? E aqui é bem interessante esse artigo, né? Está rolando aqui direitinho, tá? Beleza. Aí tá assim, ó, tá vendo? Isso aqui que acontece, tem um fato muito interessante aqui nesse artigo, né? Se eu for descer um pouquinho mais para baixo, eu coloco a seguinte pergunta central: é possível acreditar em uma mídia patrocinada por BS Mercado Financeiro? Por que eu lanço a pergunta? Eu lanço a pergunta pelo seguinte, porque infelizmente a nossa mídia, ela é patrocinada. É uma dureza falar isso, né? A nossa mídia é financiada pelo mercado financeiro. Os nossos jornais hoje, eles estão bancados por bets, bancados por grandes bancos, né? Apesar que os grandes bancos não é uma novidade, mas o pior são os rentistas. É isso que é o problema. É os bancos que tomaram conta das redações, que é muito grave. E isso retira a chamada liberdade interna de imprensa. Ou seja, o jornalista não tem mais vez em trabalhar fatos com a sua liberdade, com o seu olhar. É preciso estar submisso ao olhar do patrão. É muito grave, gente, o que está acontecendo na nossa imprensa, tá? Aí eu vou um pouquinho para frente aqui, que é o seguinte. Tem um dado muito interessante. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Um exemplo é a utilização das plataformas de previsão por jornalistas. Um apostador ganhou mais de 400 mil dólares ao apostar na deposição do presidente Nicolás Maduro, poucas horas antes da operação militar no Polymarket. Ou seja, para Chris Murphy, senador democrata do estado de Connecticut, há um mundo distópico onde cada crise e evento tornam-se meras mercadorias. Ou seja, mais uma vez, o jornalismo, né, ele, em vez de ter a checagem, ele permite que esse mercado de apostas entre e mande e desmande nas pautas e no produto final, que é o texto. Então, é difícil. Isso fere a democracia, isso fere direitos fundamentais, trazendo aqui para o nosso país, certo? Isso fere liberdade de imprensa, tá? Liberdade de imprensa seja no nosso país, seja no mundo, desrespeitando tratados internacionais. Então, é muito difícil esse tipo de coisa no nosso jornalismo. E é isso que a gente tem que ficar muito atento daqui para frente. Porque nós estamos no ano eleitoral, é um ano extremamente complicado, e sabemos o quanto a nossa mídia vai jogar contra, vai jogar contra o nosso campo, especialmente o chamado campo progressista. Ô, Ju, boa noite. Boa noite. Então, nós temos que ficar muito alertas com relação a isso, né? E tem um detalhe interessante aqui nesse texto que eu escrevi, que até eu faço esse destaque, ó. O risco de manipulação é muito grande. Alguns especialistas chamam de cassino journalism. Logo, é preciso banir as apostas em mercados de previsão de jornalismo. Tratar o jornalismo como um cassino e corrói as estruturas democráticas. Principalmente pela liberdade de imprensa, ser um direito fundamental, positivado em nossa Constituição Federal. Então, é muito difícil essas coisas, sabe, gente? É muito difícil. Infelizmente, nós estamos vivenciando esse momento extremamente complicado na nossa comunicação aqui no Brasil.
Por isso que, por isso que é importante essa nossa fala, é importante a gente conversar sobre isso, é muito importante estarmos atentos daqui para frente. Esse papo de ter uma fonte confiável, tratando-se de Brasil, não funciona assim. Nós precisamos sempre questionar, e questionar sempre, porque está ficando difícil. Perfeito? Alguma pergunta? Entenderam o que eu transmiti nestes 32 minutos? Vamos lá? A Josiane está me acompanhando direitinho aqui, a Josiane. Até fez várias perguntas aqui. Né, Josiane? Aliás, vamos fazer uma coisa aqui. Você é da onde, Josiane? Ah, boa. Tá parecendo aquelas apostas no futebol. Parece que alguém tá lucrando com esse alvoroço da mídia. Perfeitamente. É verdade. Sim. Olha, no futebol é pior, viu, Josi? Pelo seguinte, porque no futebol isso pode implicar até mesmo em manipulação de resultados, tá? Ah, que da hora, Butantan. Perfeito, perfeito. Maravilha, maravilha. A Ju eu sei que é do Rio de Janeiro. Mas esse problema das apostas é um problema muito sério, viu? E fora esse lance dessas bets patrocinadas, precisa rios de dinheiro nos clubes de futebol, né? Acho extremamente complicado isso. A Ju chegou agora, ela vai ter que ver desde o comecinho lá, depois dar uma retomada, ver o que eu expliquei. Foi uma explicação muito bacana a respeito dos cuidados que nós temos que ter com a mídia, ficar atento com a manipulação, né? Tô vendo 3 pessoas aqui, tá bacana. Mas é isso, gente. Hoje foi muito bacana estrear, né? Conversar um pouco, falar um pouco de comunicação, falar um pouco das coisas que eu faço. Eu atualmente sou advogado, mas sou jornalista também. Eu pesquiso sobre liberdade de imprensa e direito à comunicação, lá no grupo de pesquisa Constituição e Estado Democrático de Direito, lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu, inclusive, apresentei recentemente um trabalho onde tratamos algumas coisas, fizemos uma comparação entre o direito espanhol, a defesa da liberdade de imprensa no direito espanhol e no direito brasileiro, né? Pegamos um caso que se utiliza, só um instantinho, só agora fugiu o nome do negócio. Ah, sim, nós pegamos um caso que trata sobre a chamada doutrina da reportagem neutra, lá no direito espanhol, e trouxemos 2 casos aqui do Brasil, um caso do DCM, com relação a Júlia Zanata, e trouxemos também um outro caso, uma outra situação, que agora fugiu qual que é um outro caso também de um jornal brasileiro também. Trouxemos três situações, e fizemos uma comparação, né, com o que acontece aqui no Brasil, como funciona na Espanha. É interessante quando se fala em doutrina da reportagem neutra, porque o jornalista tem liberdade, só que, ao mesmo tempo, ele tem muitas responsabilidades. E isso é muito interessante. E a doutrina da reportagem neutra ela é bastante rigorosa com relação ao trabalho do jornalista, né? Especialmente com relação à verdade, com relação à verdade dos fatos, né? E eu sei que o jornal, que é um jornal de fake news da Espanha, teve que pagar uma notinha pro rapaz que eles publicaram uma situação que o acusava de assassinato. Olha que loucura isso, hein? E o cara não é assassino, gente. É um trabalho que nós apresentamos lá no Mackenzie. Que é muito interessante falar sobre isso. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui, só a título de curiosidade. Olha que interessante. Não existe mesmo. Não existe neutralidade. A neutralidade, Josiane, é uma conversa para boi dormir, porque você tem posicionamento, eu tenho um posicionamento, entendeu? Esse papo da neutralidade, que a neutra é só sabão, querida.
E nem sabão é neutro, porque sabão causa... qual o exemplo? Ontem lavei minha mão lá no Senac Itaquera, peguei um sabonete que conseguiu deixar as pontas dos meus dedos lisas a ponto de escorregar um copo de papel da minha mão. Então veja só, onde está a neutralidade aí? Eu não conheço neutralidade nesse sentido. Entendeu como é difícil? Esse lance da neutralidade, super difícil. Só um instantinho. Assim, filho. Pois é. Mas é isso, gente. Bom, já vi que eu esgotei minha fala aqui. Bom, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo, né? Muito obrigado mais uma vez. Bom, vou tentar manter todas as terças, às 21 horas, para conversar um pouquinho sobre comunicação, sobre algumas coisas que eu tenho estudado. Sejam bem-vindos. Por favor, me sigam no canal, tá? Eu vou compartilhar aqui o canal de verdade, porque eu tinha feito uma besteira aqui com o meu canal, e deixa eu só compartilhar o link certo aqui, tá? Esse aqui. Perfeito. Você veio pro link? Perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Maravilha. Ai, que ótimo. Eu compartilho o link no X, verdade. Eu compartilho o link no X. Verdade. Então você me segue no X, né, ô Josiane? Perfeito. Então tá ótimo. Obrigado mais uma vez, viu, gente? Obrigado, Ju. É isso aí. Eu vou encerrar aqui, porque já deu 40 minutos já. Eu não consigo falar em uma hora de live. Eu não tenho mais assuntos para falar. É verdade, perfeito, perfeito, verdade. Sim, 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 sim. Acho que eu já já te vi nos Space já lá no X. Não, perfeito. Sei quem é. Eu sei quem é. Tá ótimo, Josiane. É isso aí, gente. Boa noite, viu? Obrigado. Até mais. Isso, obrigado, João. Vocês no começo, por gentileza. Depois você fala o que você achou. Obrigado, Josiane. Boa noite. Até. Tchau, tchau.